Gadiel Gonçalves, e que a discussão, a problemática maior, Deodato Júnior, a problemática que também temos aqui na presença do nosso chefe de gabinete, Mazola, e a problemática sempre era uma problemática que já vinha tornando costume ao povo aqui de São Benedito, no tocante à questão da Feira Livre, Júnior, da Feira Livre, a questão da desorganização da Feira Livre, também do uso devido das vias públicas para estacionamento de transportes alternativos, exposição de mercadorias nas calçadas, que tem sido uma briga aqui constante do nosso coordenador do COTRAN, né, o Valdemar. A questão também que se esboçou na audiência pública foi o uso desordenado das praças públicas, da ocupação das praças públicas. Propaganda, Júnior, propaganda veicular com excesso de som, o que causa, no todo, a perturbação ao sossego alheio. E também se discutiu, dentre outras problemáticas, a questão da feira, da farinha, do feijão, abaixo, sobre o prédio da Câmara Municipal. Então, houve essa audiência pública foi realizada ontem, por volta das 16 horas, na Câmara Municipal, que houve uma participação em massa da população são-beneditense. Também tivemos a presença do nosso prefeito municipal, Gadiel Gonçalves, do vice, Saul Maciel. Todos os secretários se fizeram presentes, né? Todos os secretários, também o nosso vereador, também foi um grande agradecimento que o Gadiel aqui me passou, e através também do Mazola, que agradecendo a presença de todos os vereadores, quer seja da situação, da oposição, que se fizeram presentes. População em geral, servidores públicos, servidores municipais, bem, no tocante também a todas as associações, bem como tivemos presente a Associação dos Servidores Públicos, na presidência Solange, também do Sindicato de Servidores, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Osmar Gomes, dentre tantos outros, mas que em si foi muito positiva, Júnior, meu caro Júnior, a audiência pública realizada na Câmara Municipal de São Benedito. Bem, as problemáticas foram postas à discussão, né? Logo no início, nós indagamos ao plenário da existência de uma portaria municipal datada de março do ano em curso, a portaria número 024/2013, o qual faz uma regulamentação sobre a questão da Feira Livre Volante aqui no município de São Benedito. Todos nós sabemos que existe o Galpão das Verduras, que deu início, era um projeto, pelo menos era um projeto que deveria ter sido iniciado na gestão anterior, e que, felizmente, não veio a ser concluído. O que causou todo um problema, causou todo um caos no grande centro da cidade de São Benedito. Então, no mês de março do ano em curso, através já da determinação do atual prefeito, Gadiel Gonçalves, ele baixou a portaria 024/2013. Dentre o contexto geral dessa portaria, ele faria umas condições de resolver, de se determinar como a disciplinar a ocupação da Feira Livre Volante do município de São Benedito. Meu caro Júnior, o prefeito ele não quer deixar, ou não quer de uma forma brusca, dizer que vai acabar a Feira Livre de São Benedito. Até porque não, até porque já é um costume, já é uma tradição a Feira Livre de São Benedito. Eu creio que é a única cidade da Serra da Biapaba que tem feira todos os dias, de segunda a segunda, né? Então é uma tradição dos feirantes aqui de São Benedito, e o que o prefeito Gadiel, na realidade, ele quer regulamentar. A coisa ficou desorganizada, então ele pôs essa edição da portaria, publicou essa portaria justamente para regulamentar a Feira Livre Volante de São Benedito, Júnior. Muito bem. Com relação à questão do uso dos carros volantes, pelo que nós constatamos é que o volume, além de ser alto, e a gente pode perceber, notório aqui, eles andam atrás um do outro, a poucos metros, né, distância um do outro. Isso é uma prática comum. Passa um carro de som, com poucos minutos passa outro atrás.
O que é que se pretende fazer para regulamentar essa situação, para de fato esses trabalhadores que trabalham com a propaganda possam desenvolver o seu trabalho, entendendo que não é com volume alto que se faz propaganda, e sim com som de qualidade. O que é que ficou definido? Como é que vocês vão trabalhar essa questão do uso aí do carro de som, doutor? Bem, prezado Júnior, também tivemos, eu até deixei inicialmente de indagar, tivemos a presença ilustre do Ministério Público na audiência, né, do Marcelo Santiago, que não fez que não demonstrou qualquer dificuldade, logo ao receber o convite, ele dispôs em realmente participar dessa audiência pública, chegou no momento e ficou conosco até o final da audiência. Aí ele expôs, dentre a sua exposição, o doutor Marcelo foi bem claro no tocante a essa vinculação de carros volantes de excesso de som, causando em si, Júnior, a questão no que diz respeito à perturbação sossego-alheio. Existe, inclusive ele deixou bem determinado, que existe uma lei estadual já se definindo a questão de decibéis, o volume a ser veiculado nessas propagandas de carro de som. Então, dentre essas determinações que ontem foram almejadas na audiência pública, foi definido que a propaganda veicular, ela ficou sugerida a criação de uma associação para a regulamentação dessas normas. Então, é através dessa associação, aqui em São Benedito, que teria, através de propagandas, esses carros que veicular, esses carros que fariam essas propagandas nas ruas de São Benedito, teria que limitar aos decibéis, que conforme determina a lei. Isso ficou bem claro pelo promotor de justiça, Júnior. Muito bem, então tá aí, olha, os propagandistas aí que controlem o volume de seu som. Eu me lembro que teve uma cidade aqui na região que a própria polícia tinha um decibelímetro, né, que media o volume do som e houve um certo controle, hein? Essa sugestão vale para cá também. Então essa mudança vai acontecer já, né? Porque eles já foram conscientizados também, né? Claro, Júnior. Com relação ao horário das montagens das barracas também, já foi definido o horário também, doutor? Pronto, Júnior, enquanto nós... Ontem na audiência da desmontagem... Da montagem e desmontagem das barracas. Na realidade, já vinha sendo cumprida a portaria municipal 024/2013, que ela é datada de 11 de março de 2013. Então, na portaria, o que se quis definir é um horário de se montar e desmontar as barracas no centro de São Benedito. Eles deixam as barracas, às vezes, lá, né? A grande confusão, a grande implicância que estava havendo com os feirantes, na realidade os feirantes fazem essa implicação, em deixar as barracas montadas ocupando o espaço público, que é a Praça Centenário, conhecida também como Praça do Lápis. Então isso o próprio gestor municipal, através de reuniões, não estaria mais a tolerar essa implicância dos feirantes, o que estaria causando o uso indevido do espaço público, Júnior. Então, diante dessa regulamentação, através da portaria, foi determinado que a partir de 2 horas antes do início da feira, os feirantes já estariam autorizados a montar suas barracas e a partir das 13 horas eles começariam a fazer o desmonte de suas barracas. Isso ficaria por volta até das 14h30, onde todo aquele espaço público ao redor da Praça Centenário deveria estar plenamente desocupado. Muito bem, isso aqui realmente é muito proveitoso. Doutor, com relação também a um problema muito sério que é enfrentado por São Benedito, eu não sei como é que é essa questão, mas o Valdemar já veio aqui, já conversou com a gente, é a respeito das mercadorias expostas nas calçadas dos comércios. Como é que ficou essa situação? Os comerciantes estão entendendo essa mensagem, essa determinação, eles estão aceitando, mesmo porque, muito embora eles não aceitem, eles têm que entender que a calçada não pertence a eles, né? É uma via pública, né? Como é que está essa questão? Vocês estão tendo muita dificuldade ou a conscientização está valendo? Bem, Júnior, o nosso coordenador do COTRAN, o Valdemar Ferreira de Almeida, que é uma pessoa que está fazendo um esforço em duplicidade para organizar não só o trânsito, como também ele tem, de forma intensiva, conversado com os comerciantes. Esses comerciantes que, de uma certa maneira, insistem em alocar suas mercadorias nas praças, ou nas calçadas, no passeio público, assim chamamos. Então, diante dessas implicações, o Valdemar, através de uma ação educativa, tem conversado pessoalmente com cada um deles e, na sua maioria, tem atendido. Infelizmente,
4, 5 comerciantes insistem em permanecer com essas mercadorias na calçada. Então, ontem também na audiência pública foi determinado, foi confirmado que esses comerciantes, a partir de então, a partir daquele ato, não mais devessem deixar essas mercadorias expostas em passeio público, ou seja, nas calçadas, o Júnior. Muito bem, então a determinação já chegou ao conhecimento desses comerciantes e como é que eles estão recebendo essa determinação? Bem, com certeza. A partir de hoje já vai ser divulgado as determinações dessa audiência pública e eu creio que logo será dado cumprimento a todas essas... na realidade foi formalizado, na própria audiência pública foi formalizado um termo de ajuste de conduta. E dentro desse termo de ajuste de conduta, uma das imposições que foram nas exposições, ou uma das determinações que foram ali delineadas, foi que os comerciantes que insistirem, Júnior, os comerciantes que insistirem em alocar, em deixar essas mercadorias atrapalhando a passagem do pedestre nesses passeios públicos, serão, evidentemente, notificados pela Procuradoria e, caso insistam, serão autuados, conforme emanda o Código de Postura do município. Inclusive, nós temos o Código de Postura do município, que faz referência, que regulamenta todas essas irregularidades. Então, eu creio que logo será dado integral cumprimento a essas determinações que ficaram ali expostas na audiência pública. Um outro problema, doutor Pedro César, que está acontecendo em São Benedito e que tem sido bastante tocado e que foi reclamado lá, que foi levado ao conhecimento da audiência pública, na presença dos vereadores, do promotor, do prefeito, do vice-prefeito, com relação ao uso indevido das vias públicas para estacionamento de transporte alternativo. Como é que vocês vão fazer para controlar esse estacionamento indevido dos transportes alternativos? Eles param em qualquer lugar, estacionam de qualquer maneira? Essa questão também, como é que ficou acertado lá? Bem, meu caro Júnior, ontem tivemos também a presença dos representantes desses transportes alternativos, o qual se fez, nessa audiência, foi ouvido, foi indagado pelo senhor José Bezerra do Nascimento, que é o presidente da Associação dos Motoristas de Proprietário de Transporte Alternativo de São Benedito, bem como também o senhor Haroldo Cardoso Portela, o diretor da Coptras, que é dos transportes alternativos intermunicipais. Dentre as resoluções, dentre o que foi ajustado nessa audiência pública, é que essa ocupação que antes era feito pelos transportes alternativos no grande centro da cidade de São Benedito, eles serão deslocados. Toda essa organização será feita aqui para a Igreja Matriz, ao lado da Igreja Matriz. Essa questão dos transportes alternativos, todos serão devidamente organizados. Essa retirada, que já era também uma pretensão da sociedade são beneditense, essa retirada dos transportes alternativos. Então, através do nosso coordenador do COTRAN, o Valdemar, ele fez um esboço através de um fluxograma, que foi mostrado também lá na Câmara Municipal, e que ficou definido que seria feita essa reorganização de todo o transporte alternativo na cidade de São Benedito, tanto no tocante a esse transporte alternativo via municipais como via interestaduais. Quer seja esse transporte, Júnior, essas D20s, essas Combis que fazem esse transporte no próprio município, alocando essas pessoas do sítio para a cidade. Então ficou definido que esses transportes serão alocados, todos serão postos aqui ao lado da Igreja Matriz, bem como também serão alocados acolá nas mediações da rodoviária. Então, se você vier do interior do município ou de outra cidade com passageiros, o estacionamento certo vai ser aqui perto da rádio, na Praça da Igreja Matriz aqui em São Benedito, não é isso? Pronto, aí serão definidos os transportes alternativos, como também os transportes intermunicipais, tantos aqui. Isso é a partir de quando, doutor Pedro? A partir do dia 22. A partir do dia 22, já vão começar educando o pessoal, né? Pronto, concluiu as festas agora. Campanha educativa, né? Pronto, concluiu as festas de São Benedito, do padroeiro de São Benedito. Logo, então, foi um prazo estipulado e a partir do dia 22 do mês em curso será dado cumprimento a essas determinações ali expostas na audiência pública.
Doutor, Pedro, nós estamos conversando com o doutor Pedro César, que é procurador da Prefeitura do município de São Benedito, falando sobre as decisões da audiência pública acontecida ontem na Câmara de Vereadores aqui de São Benedito, com a presença do prefeito, vice-prefeito, de todos os vereadores e do representante do Ministério Público. Um problema e presença também do Mazola, que é o chefe de gabinete. Outro problema que nós temos observado e que fica muito feio, né? Muito embora seja bonito quando está funcionando, mas que deixa a cidade feia quando não está funcionando, é aquela grande quantidade de mercadorias, de farinha, de feijão, enfim, ali embaixo da Câmara de Vereadores, sem ter ninguém lá, entendeu? Fica como se fosse uma coisa abandonada, esquisita. O que foi feito, decidido para organizar a Feira da Farinha ali debaixo da Câmara de Vereadores aqui de São Benedito? Bem, prezado Júnior, a questão da Feira da Farinha, do feijão, que fica embaixo do prédio da Câmara Municipal, é uma problemática bem maior do que pensado, realmente. Então, o que foi definido, e que, inclusive não só a questão da Feira da Farinha, do feijão, inclusive foi uma reivindicação deles que, como eles trabalham com pesos, que é farinha, feijão, e eles não teriam um transporte para fazer essa locomoção diariamente. Então foi suplicado por eles, solicitado que eles fizessem uma organização até encontrar um espaço definido pela Prefeitura Municipal para esse pessoal, os feirantes da farinha, do feijão, que ali ficam abaixo da Câmara Municipal, que até então o que ficou definido é que eles deverão momentaneamente permanecer, mas de uma forma mais organizada, ficar aquela Feira da Farinha de uma forma mais organizada, ainda embaixo da Câmara, porém, aquelas, nas imediações que ficam montadas aquelas barracas, todas essas barracas, elas serão postas na Praça Calçadão Espaço do Povo, serão feitas organização, serão feitas ruelas lá que, através do coordenador do COTRAN, a partir também do dia 22, também da pessoa do Cláudio Ribeiro, que é o coordenador do tributo de arrecadação aqui no município de São Benedito, ele já tem um modo específico de como será feito essa montagem, essa desmontagem, e essas ruas de acesso, tanto ao lado da Câmara Municipal, que seria a Capitão Miranda, que interligando lá na rua principal, que dá acesso diretamente às principais vias do centro de São Benedito, todas essas ruas, a partir das 14 horas, deverão estar devidamente limpas e desocupadas no que diz respeito à montagem e desmontagem de barracas. Outro problema também que nós observamos, que vem trazendo transtorno para a população de São Benedito com relação a essa Feira da Farinha, e eu acabo de saber aqui, viu, doutor Pedro César, que a Feira da Farinha vai sair dali, né? Como o senhor, né? Depois que o mercado público for terminado, não é isso? Pronto. E aí o mercado público vai ser fechado e ali vai ficar livre aquele espaço ali da Câmara de Vereadores. Como é que vai ser? Pronto. É uma dificuldade que nós estamos vendo. Ontem realmente surgiu uma polêmica sobre, inclusive, o fechamento do mercado da carne. Inicialmente, o Gadiel, através do secretário de Infraestrutura, secretário de Agricultura e Meio Ambiente, solicitaram a Vigilância Sanitária, através de veterinário, do Corpo da Vigilância Sanitária, que fizesse um laudo técnico sobre a questão de como se encontrava hoje o mercado da carne. No resultado disso, meu caro João, o resultado disso foi que definiu-se que o mercado público não tem a mínima condição de permanecer negociando carne. Não tem a mínima condição de pôr em funcionamento o mercado da carne aqui em São Benedito. Vai fechar. Vai fechar. Então, esse fechamento da carne foi definido, também em audiência pública, foi definido que até o dia 30 desse mês, será realmente determinado o fechamento do mercado público. E aí, vamos ver a possibilidade, através de recursos próprios, o gestor vai apresentar um projeto e vai fazer uma remodelação, na medida do que for possível, vai fazer uma reforma de imediato no mercado público, quando será definido, provavelmente, o deslocamento dessa feira
da farinha, do feijão, para a área interna do mercado público. Já desocupando a Câmara de Vereadores. Desocupando de forma Doutor, definitiva. Enquanto o mercado estiver fechado, os açougueiros vão para onde? Os marchantes? Pronto, ficou definido. Na realidade, nós estamos enfrentando um grande problema aqui no município de São Benedito, através também do pessoal da ADAGRE e bem como da SEMASSE, que hoje São Benedito está sem um matadouro público definido. Nós tivemos toda uma problemática no que concerne às gestões anteriores e que é uma problemática maior a se resolver essa questão do matadouro público. Hoje, São Benedito, nós não temos um matadouro público que diga que seja regularizado, uma situação regular, que possa definir esse comércio de carne em São Benedito. O gestor está deixando à disposição um transporte através que seja feito, ele vai dispor um transporte para que os senhores comerciantes de definir o matadouro público de São Benedito façam esses abates aqui no matadouro mais próximo de Guaraciaba do Norte, onde tem uma regulamentação específica. E a SEMASSE, junto com o pessoal da ADAG, está realmente de forma intensiva fazendo essa fiscalização no município de São Benedito, o que, infelizmente, até se regularizar essa situação do matadouro público em São Benedito, nós vamos ter que definir essa questão do comércio da carne de São Benedito. Infelizmente, esse pessoal que venderiam a carne, teria o seu comércio de carne no município de São Benedito, vão ter que se ajeitar, fazer por onde eles conseguirem um local, até se definir essa questão da feira, a feira da carne, quer dizer, o comércio da carne no município de São Benedito. Até que o mercado possa ser terminado. Quer dizer, então, que não foi definido o local onde os marchantes vão ficar ainda, né? Não, ainda não, porque, infelizmente, nós estamos ainda nessa definição, em fase do município, hoje, do município de São Benedito, não ter ainda um matadouro, espécie de matadouro público definido, uma coisa regulamentada pelo pessoal da SEMASSE, da ADAI, que está sendo um esforço empreendido pelo nosso gestor municipal, no que concede, já temos uma verba específica, né, quase R$1 milhão, 800 e poucos mil reais, para se destinar ao matadouro público. Mas o problema, Caro Júnior, não é se criar um matadouro público, o problema é se administrar a manutenção, a organização do matadouro público, que tem sido o problema de gestões anteriores. A gente montar o matadouro, porém, a problemática maior é a administração daquele matadouro público. Muito bem, e para finalizar, só lembrando aqui, vai ser estabelecido também o horário para as propagandas veiculares, né? Os veiculares, os carros de som, vão poder ficar na rua rodando toda hora, a qualquer momento. Vai ser estabelecido um horário para que eles possam fazer suas propagandas e o volume vai ser medido pelo aparelhinho que provavelmente será adquirido aí pela própria fiscalização, né, doutor? Claro, Júnior. O decibelímetro, né? O nome parece? O Ministério Público, ele foi bem contundente no tocante a essa organização. Ele tem reclamado, ele tem recebido com frequência reclamações lá na promotoria sobre esse abuso da propaganda veicular em São Benedito. Então, com certeza, ele deverá, nesses dias, estar baixando, definindo através de uma portaria, em trabalho conjunto com a Polícia Militar e a Polícia Civil, para que seja definido esses horários de propaganda veicular, bem como a questão de quanto decibéis deverá se definir em cada transporte de propaganda veicular. Muito bem. Presença do Dr. Pedro César e presença também do Mazola, chefe de gabinete aqui no programa. Mais uma pergunta aqui, doutor de Assis, da Central Lanches, pergunta se as ruas principais do centro de São Benedito poderiam ficar proibida a circulação de carros de som. Não, na realidade, havendo uma regulamentação, como de fato deverá haver essa regulamentação através da propaganda veicular, existe norma específica, proibir que aquela propaganda ela não possa transitar, não haja o trânsito dessa propaganda veicular no centro de São Benedito, eu creio que é uma forma mais radical. Mas